fazer o estudo das matrizes, tá? O que são matrizes? Matrizes é uma tabela de números. Esses números, eles são dispostos em linhas e colunas. Então, nós vamos estudar dados colocados em tabela, na forma de linhas e colunas, e que podemos fazer operações com esses valores. A matriz, ela precisa ter um nome. Então, esse nome pode ser A, B, C, alguma letra do nosso alfabeto, letra maiúscula. Então, como é o nome da matriz, então lembra de nome próprio. Então, nome próprio a gente escreve com letra maiúscula, né? Então, vamos fazer assim. Se nós temos uma matriz A, esse vai ser o nome da matriz, tá? Posso ter uma matriz B. Então, aqui eu vou colocar, por exemplo, aqui eu tenho -2, tá? Então, aqui eu tenho uma tabela de números. Isso é um exemplo de matriz. Posso ter uma outra matriz, a matriz B. É uma outra matriz. Então, é uma tabela de números em que o nome da matriz com letra maiúscula e cada elemento desse, se a gente quiser representar com uma letra, a gente acaba relacionando. A matriz A vai ter os elementos A, só que daí os elementos é minúsculo. Então, esse é o elemento A, todos são esses elementos A, porque estão na matriz A. Só que vocês sabem que na matemática, letras iguais nos informam valores iguais. Então, só que aqui não são iguais. Como é que todos são? Eu posso representar pela letra A, como é que eu vou diferenciar? Aí tem uma questão da matriz. Nós identificamos cada elemento dessa tabela pela sua localização, pela sua posição. Esse elemento ele tem uma linha correspondente e ele tem uma coluna correspondente. Então, esse elemento -2, ele está na primeira linha, linha é na horizontal, coluna é na vertical. Então, esse elemento -2, ele está na primeira linha e na primeira coluna. Esse elemento 1, ele está na primeira linha, só que agora na segunda coluna. Esse elemento 0 está na primeira linha e na terceira coluna. Agora já é segunda linha. Segunda linha, primeira coluna. Segunda linha, segunda coluna. Olha que esses elementos são iguais. O que vai diferenciar eles é a posição que eles estão nessa tabela. Esse outro elemento 1, ele está na segunda linha e terceira coluna. Então a gente vai chamar, vou fazer aqui o que a gente chama de matriz genérica, para a gente aprender a identificar a posição desses elementos na matriz. Esse elemento da matriz A é o elemento A11, não é A11. Então, esse 1, linha, esse 1, coluna, tá? Aí, esse daqui é o elemento A12. Esse 0 é o elemento A13, segunda linha. Esse elemento, ele é o A21, não é A21, é A21. Esse 5 é o A22. Esse 1 é o A23. Aproveitando agora que a gente colocou, nós apresentamos a posição desse último elemento aqui da matriz, nós vamos falar de ordem da matriz. A matriz tem uma ordem. Por exemplo, essa matriz, ela é da ordem 2 por 3. 2 porque ela tem duas linhas e esse por 3 é porque ela tem 3 colunas. Uma matriz 2 por 3, faz lá, ó, 2 vezes 3, 6. Uma matriz 2 por 3, ela vai ter 6 elementos. E essa ordem da matriz a gente coloca aqui embaixo. O primeiro sempre linha e depois a coluna. Então, se pedir para montar uma matriz 2 por 3, você já sabe que vamos montar uma matriz que tenha duas linhas e 3 colunas, certo? Então, linha na horizontal, coluna na vertical. Então, ó, 2 por 3, certo? Quando nós fazemos a matriz nessa forma algébrica, o último elemento, ó, ele mostra a ordem da matriz. Ele tem que coincidir com a ordem da matriz, olha. É o elemento 2, 3, tá? Porque é a matriz 2 por 3. Olha essa outra aqui. Aqui nós temos uma matriz B. Se eu quiser fazer, então, a matriz genérica para essa daqui, como é a matriz B, então eu vou colocar os elementos dela, eu vou chamar de B. Ó, todos são B.
E pessoal, lembrando que isso daqui é apenas letra, tá? Você sabe que na matemática a letra está apenas representando um número. O que então que eu vou diferenciar isso? É a posição de linha e coluna de cada elemento. Esse menos 10, ele está na primeira linha e na primeira coluna, então ele vai ser 1, 1. Esse elemento menos 1, ele está na primeira linha, só que agora na segunda coluna, então ele é 1, 2. Esse elemento 4, agora ele está na segunda linha e na primeira coluna, então ele é o elemento 2, 1. Esse elemento 6, ele está na segunda linha e na segunda coluna, então ele é o elemento 2, 2. Observa então que essa daqui, ela é uma matriz 2 por 2. Ela tem duas linhas e duas colunas. E olha que quando a gente faz a matriz algébrica, né, o último elemento mostra essa ordem, 2 por 2. Falando dessa matriz em que o número de linhas é igual ao número de colunas, essa matriz se chama matriz quadrada. A matriz quadrada, ela vai ser no caso a mais importante para nós, né, no decorrer dos estudos, porque nós vamos aprender a calcular determinante delas, né? E o determinante a gente calcula de matrizes quadradas. É um número associado à matriz quadrada. E esses determinantes vai nos ajudar a aprender uma outra maneira de calcular sistemas lineares, que são sistemas de equações, que vocês já aprenderam desde o ensino fundamental. Às vezes aprenderam pelo método da substituição, aprenderam pelo método da adição. Aqui hoje nós vamos aprender a reconhecer uma matriz, localizar os elementos, né, de acordo com a sua posição de linha e coluna, saber o que é uma linha e o que é uma coluna. É importante isso porque nós não podemos trocar. Se eu quiser falar o elemento A12 e falar o elemento A21, eu estou falando diferente. Por exemplo, ó, aqui o A12 é esse 1, o A21 é esse 3, então eu não posso trocar. Isso é uma linguagem simbólica, uma linguagem própria da matemática, e que para a gente saber se comunicar nós temos que usar bem essa linguagem. Então importa saber linha e coluna, e que primeiro a gente coloca o número da linha e depois a gente coloca a coluna. Nós temos alguns tipos de matrizes. Um tipo que nós já vimos foi a matriz quadrada que eu acabei de mostrar. Nós temos, por exemplo, a matriz coluna. A matriz coluna, ela é uma matriz em que ela só tem uma coluna. Por exemplo, assim, essa matriz é uma matriz 3 por 1. Então esse 1, ele indica que é uma matriz coluna, porque só tem uma coluna. Se por um acaso fosse dessa maneira, é uma matriz linha. Então ela tem apenas uma linha, só que agora ela tem 4 colunas. Então ela é da ordem 1 por 4. Lembra sempre que a multiplicação do número de linhas e colunas vai mostrar quantos elementos ela tem. 3 vezes 1, 3 elementos. Ó, 1 vezes 4, 4. Então tem 4 elementos, tá? Esse, vamos chamar de A, A11, A12, A13, A14. O último elemento mostra a ordem da matriz. A11, A21, A31. Olha que o último mostra a ordem da matriz. Matriz linha, matriz coluna. Vimos anteriormente a matriz quadrada. Importante para a gente saber é que quando falar a palavra transposta, transposta quer dizer uma transposição. Essa é a matriz A, ela é 2 por 3. Eu quero agora a matriz transposta. A forma simbólica de representar é a matriz A, porque eu quero a mesma matriz A, só que agora eu quero ela transposta. Eu vou colocar a letra T, como se fosse um expoente. Então isso indica A transposta. É dessa maneira que a gente lê. A matriz A transposta, eu vou trocar a posição. Aquilo que era linha vai passar a ser coluna. Por exemplo, 1, 4, 6 é a primeira linha. Então vai passar a ser a primeira coluna. 1,
4, 6. A segunda linha vai passar a ser a segunda coluna. Menos 4, 1 e 3. Aqui eu tinha uma matriz 2 por 3, né? Eu tenho uma matriz 2 por 3. Agora aqui eu tenho uma matriz 3 por 2. Então veja bem, a transposta de uma matriz 2 por 3 é a matriz 3 por 2, certo? Então aquilo que era linha vira coluna. E a forma simbólica de representar transposta de uma determinada matriz é colocar essa letrinha T em cima, né? Como se fosse, estando ali na forma de expoente, né? Não tem a ver com potência, é apenas uma representação. Vocês poderão ver a matriz representada em parênteses. Vocês poderão encontrar representada essa matriz assim, ó, com parênteses. É a mesma coisa. Vocês poderão encontrar essa mesma matriz em colchetes 3, 10, 0 e 9. Ou essa mesma matriz com barrinhas duplas, assim. É tudo a mesma coisa, tá? São apenas maneiras diferentes de mostrar que isso tá numa tabela. Eu prefiro fazer assim, porque eu acho mais rápido, tá? Mais prático, mas é importante vocês saberem disso, porque senão vocês vão pesquisar e falar: ah, professora, mas estava em parênteses, estava em colchetes, né? Você fez só um risquinho. Isso não tem problema, tá, pessoal? Esse vídeo de agora foi só para introduzir vocês nesse assunto relacionado a matrizes, tá? E fiquem bem, então, até a próxima, tá? Um beijo para vocês.